Olá, você pode acompanhar ao vivo a reunião de pauta do nosso Jornal da Record News diariamente, sempre às 4h30 da tarde, com a participação de toda a nossa equipe. Essa pauta você acompanha no Facebook do Jornal da Record News ou então no meu próprio Facebook. Olha, a cada dia fica mais claro que existe no nosso país cidadãos de primeira e de segunda categoria. Os que estão no andar de cima têm um tratamento VIP. Quem está no andar de baixo, aí o pessoal se vira como pode. Por exemplo, o pessoal do andar de baixo não tem foro privilegiado nem sacola de dinheiro para contratar caríssimas bancas de advogados para defendê-los nos tribunais superiores em Brasília. Não tem. Também não possui aquele nariz empinado da autoridade, nem uma carteira com os símbolos nacionais para dizer o seguinte, mostrar a carteira e dizer, você sabe com quem você está falando? Recentemente, um entrevistado aqui no jornal explicou para a gente quem tem e quem não tem direito a passaporte diplomático. E quais as vantagens da gente ter um passaporte diplomático? Claro que passaporte diplomático não é para raia miúda, né? É para os ilustres membros da sociedade e da sua família. Olha, teoricamente, nós aprendemos aqui, só pode ter passaporte diplomático quem representa o Brasil. Aí sim o cara tem direito. Por isso, a justiça mandou que alguns religiosos devolvessem o passaporte, uma vez que o país é um país laico e não um país religioso. A melhor forma de organizar isso seria distribuir passaporte diplomático para todo mundo, inclusive para nós. Já pensou? A gente chegar no aeroporto e ter um passaporte diplomático ali para entrar direto, para voltar sem passar para a alfândega, né? Carregando uma mala dizendo assim, correspondência diplomática, ninguém vai abrir. Gostaria que você fizesse um comentário sobre isso, pode ser aqui no meu Twitter, que é o @gabarbeiro. O Zap aqui é o 942-128-782, ou então, né, eu que não tenho passaporte diplomático, mas tenho um blog, que é o blog do Barbeiro, que você acompanha aqui no nosso portal, que é o r7.com. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país você vive. Perseguição política e do Ministério Público Federal são as acusações de Eduardo Cunha para apresentar a sua renúncia. A minha renúncia. No meio dessa perseguição e vingança de que sou vítima. Demonstração de força. Homem de Ferro resiste ao xingamento na sessão que abriu processo de cassação de Dilma. Este canalha saiu daí! Bandido! Ladrão! Demonstração de fraqueza. Ao ler a carta da renúncia, o Homem de Ferro desaba. Os meus algozes não tiveram o mínimo respeito. Eduardo Consentino da Cunha, no traço de chargistas famosos. Ele tem nome, mas só chamam pela alcunha. Alcunha. Quem pensa que Cunha é carta fora do baralho, está enganado. Ainda tem a escolha do sucessor que pode salvar o mandato de deputado dele. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Vou voltar. Antes de Cunha, Severino Cavalcante também renunciou. Ele queria nomear o diretor da Petrobras, aquele que fura buraco. O fim da obrigação da Petrobras de participar em toda a exploração do pré-sal está a um passo de ser aprovada. Os petroleiros protestam. Exército multado por matar a onça Juma em cerimônia da Olimpíada na Amazônia. Este é um jornal que respeita a sua opinião, dos convidados e dos comentaristas. Está simultaneamente no portal r7.com e aqui na nossa Record News. Olá, bem-vindo à nossa edição aqui do Jornal da Record News. Eu espero que com essa edição você possa também formar um espírito crítico e fazer sua própria análise a respeito da situação do nosso país. Bom, nós temos aqui não só as informações para você, mas nós temos também os nossos convidados que estão aqui no estúdio e vão nos ajudar a entender um pouquinho mais a nossa situação política. Conosco o cientista político, o professor Francisco Fonseca. Está aqui também o professor Joel Formiga e o historiador Alexandre Hecker, a quem eu quero agradecer já a gentileza dos três aqui conosco. Bom, nós vamos então a Curitiba primeiro para ter detalhes, né, de outras questões ainda relacionadas. As investigações entre elas a Lava Jato, né, que acabaram pressionando alguns políticos brasileiros. O Julian está aqui conosco. Julian,
Qual é a informação que você tem aí hoje, Juliano, a respeito então do desdobramento dessas ações? Boa noite, Heródoto. Hoje, depois de 2 tentativas fracassadas, finalmente a Justiça Federal conseguiu entregar a intimação do juiz Sérgio Moro para Cláudia Cruz, mulher do deputado Eduardo Cunha. Então, ela agora sabe, né, recebeu aí, foi notificada sobre a ação penal que ela é acusada de evasão de divisas e lavagem de aproximadamente US$ 1 milhão. E hoje também, pela 3ª vez, o ex-ministro José Dirceu foi indiciado em uma investigação da Operação Lava Jato. Desta vez ele é acusado por corrupção ativa, organização criminosa e também lavagem de dinheiro. Bom, e hoje, Heródoto, como a gente viu, foi dia da Operação Caça-Fantasmas, a 32ª fase da Operação Lava Jato. Eu pude perguntar para um membro da Força Tarefa da Operação Lava Jato se tinha alguma coisa a ver com um dos investigados, que se chama Edson Fanton. Mas ele disse que não foi esse o intuito, mas que a Operação Caça-Fantasmas recebeu esse nome justamente para tentar tirar a obscuridade de toda essa investigação, todo esse esquema de corrupção da Petrobras. Mas vamos ver como foi um dia na Operação Lava Jato, na reportagem da Thaís Travensoli. A nova etapa é um desdobramento da 22ª fase da operação e mira no banco panamenho FPB Bank, que atuava no Brasil de forma clandestina. As investigações apontam que a instituição financeira movimentou contas no país com dinheiro de origem duvidosa e criou offshores em conjunto com a Mossack Fonseca, com o objetivo de ocultar recursos ilícitos. Há indícios de que valores obtidos de contratos com a Petrobras possam ter passado pelo banco. Para a força-tarefa da Lava Jato, o esquema investigado mostra a existência de uma terceirização de lavagem de dinheiro. É uma instituição financeira atuando clandestinamente no território nacional que é utilizada para realizar essa ocultação, essa dissimulação e tornar invisíveis os titulares dos recursos públicos. Ainda não há uma estimativa de quanto teria sido movimentado de forma irregular no Brasil. Até agora, foram identificadas 44 offshores constituídas pela Mossack Fonseca, a pedido dos funcionários do banco. Outras fases da operação mostraram que investigados na Lava Jato movimentaram propina com offshores ligadas à Mossack Fonseca, como Pedro Barusco e Renato Duque, ex-gerentes da Petrobras, o operador Roberto Trombetta e o empresário Mário Góes. A força-tarefa, no entanto, não confirma a relação deles com contas do banco FPB. Os mandados judiciais da nova fase são contra representantes do Banco Panamenho no Brasil. Um deles é Edson Paulo Fanton, que atuava como um dos gerentes no país. A polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão nos escritórios onde a instituição funcionava de maneira clandestina, em São Paulo, Santos e São Bernardo do Campo. Agora, os investigadores querem saber quem são os reais donos destas contas mantidas de maneira irregular. Juliano, bom, pelo menos hoje, diga lá, Heródoto. Não, eu apenas ia dizer que a gente ia criar uma vinheta para você com a musiquinha do Caça-Fantasma. Essa daí, ó. Até pegar um tripé para usar de arma aqui para caça-fantasmas, mas meu amigo não deixou pegar, mas ficou assim. Ok, Juliano, obrigado então. E hoje, eu não sei se é por medo de fantasmas, viu, Heródoto, mas os nomes dos investigados na Lava Jato, eles não vieram para a carceragem da Polícia Federal aqui em Curitiba, não. O pessoal, os conduzidos coercitivamente, apenas prestaram esclarecimentos e já retornaram para casa, por enquanto, os 7 nomes citados aí na reportagem. Ok, Juliano, obrigado então. Cuidado com os caça-fantasmas aí, hein? Até mais. Bom, há uns 3 anos, o famoso Eduardo Cunha era praticamente desconhecido, pelo menos do público em geral, né? Era conhecido em determinadas áreas. Nas empreiteiras, o homem já era conhecido, mas no grande público não. A questão é o seguinte: como é que esse cidadão passou, de certa forma, a ter uma influência tão grande no noticiário político nacional?
Na Câmara, o governo Dilma e a base aliada viviam um relacionamento tranquilo. No entanto, em fevereiro de 2013, quando Cunha assumiu a liderança do PMDB, ele transformou essa relação. Um dos pontos de maior tensão ocorreu em maio de 2013, na discussão da medida provisória dos portos, que definiu novas regras para o setor. Cunha, que era acusado de atuar a favor das empresas do setor, liderou uma espécie de revolta contra o governo. A postura obrigou o governo a fazer concessões para aprovar a proposta. Cunha passou a liderar um bloco de parlamentares e foi alçado ao papel de protagonista político. Aproveitando a onda de opositor, Cunha venceu a disputa com o petista Arlindo Chinaglia para assumir a presidência da Câmara dos Deputados. Com a presidência, ele controlou a pauta da casa e submeteu o governo a derrotas. Cunha rompeu oficialmente com o governo e passou a se aproximar dos movimentos pró-impeachment, mas nos bastidores ele negociava com os dois lados para se salvar. O envolvimento na Lava Jato e a informação vinda da Suíça sobre milhões no exterior foram desgastando a imagem de Cunha. Em depoimento à CPI da Petrobras, Cunha negou possuir contas no exterior, mas novos fatos forçaram a abertura de um pedido de cassação do deputado, por quebra de decoro parlamentar ao mentir. Contando com a tropa de choque de deputados aliados e manobras regimentais, Cunha foi resistindo. Na mesma semana em que o PT anunciou que votaria contra ele, Cunha acolheu o pedido de afastamento de Dilma. Com isso, ele ganhou mais tempo no poder. Quando o impeachment foi para o Senado, a grande questão passou a ser qual seria o papel de Cunha. Cerca de 2 semanas depois, ele acabou afastado da presidência da Câmara e do mandato pelo STF. O Supremo entendeu que o deputado usava sua posição para constranger e atrapalhar as investigações contra si. Um mês depois, o juiz Sérgio Moro tornou a mulher de Cunha ré em um processo. Além disso, o Conselho de Ética da Câmara finalmente aprovou o parecer recomendando sua cassação. Nesta quinta, Cunha renunciou e abriu espaço para sua sucessão na presidência da Câmara. Olha, conosco, gentilmente, o professor Francisco Fonseca, que é professor cientista político da Fundação Getúlio Vargas, o professor Alexandre Hecker, que é historiador do Mackenzie, e o professor Joel Formiga, também que é cientista político e professor da FIA da Universidade de São Paulo. Obrigado, então, pela gentileza e tal. Bom, eu gostaria de começar perguntando a vocês exatamente o que a gente estava perguntando ali para o nosso público. Fonseca, como é que ele chegou onde chegou? O que se abriu a ponto dele, vamos dizer assim, se tornar um personagem tão marcante na política brasileira? Me parece que são 2 grandes fatores. O primeiro é que esta legislatura da Câmara Federal é certamente a mais conservadora desde a redemocratização. O DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que monitora, que fiscaliza, né, o parlamento, mostrou isso nos seus estudos, que os interesses defendidos majoritariamente, né, pelo atual Congresso Nacional, sobretudo a Câmara de Deputados, é vinculado àquilo que se chamou de BBB, né? O que é BBB? É a bancada do boi, da bala e da Bíblia. Né? Isso ficou conhecido nos bastidores da bancada BBB. Em torno disso, na verdade, envolvem muitos interesses empresariais, né? Interesses também contrários a direitos civis e direitos sociais. Né? Então, interesses empresariais, interesses contrários à democratização da sociedade brasileira, inclusive do ponto de vista de direitos civis. Veja toda a discussão sobre casamento homossexual, que é um tema universal. As pessoas têm a opção sexual que queiram ter. Então, o Estatuto da Família, né, liderado pelo Eduardo Cunha, por exemplo, e que expressa esta posição conservadora, entende que família é apenas um homem e uma mulher. Agora, e os outros que têm outros entendimentos, percepções e opções de família? Está fora. Bom, então, o primeiro ponto, a primeira explicação, ao meu ver, é que este ambiente político-ideológico foi absolutamente fundamental para surgir uma figura como o Eduardo Cunha, que é um sujeito conservador, né? E bastante, digamos, ativo nos meios empresariais. Você, de alguma maneira, já falou um pouco sobre isso. O segundo ponto, o segundo aspecto, é que o Eduardo Cunha, e isso aqui, muitas versões que já apareceram nos bastidores da vida política, que ele seria uma espécie de
agenciador de cerca de 150 de parlamentares. Empresas dariam dinheiro para ele, que por sua vez agenciaria, né, vários parlamentares. Então, fala-se que o Eduardo Cunha, não se sabe bem o número, mas entre 150 e 200 parlamentares, num congresso de 570, é muita coisa. Né? Então, uma bancada eminentemente conservadora, eu diria reacionária, né, em vários sentidos. Eu queria lembrar ao seu telespectador que foi aprovado na Câmara de Deputados a terceirização da mão de obra no Brasil. Significa que todos os trabalhadores das atividades fim poderão ser pessoa jurídica, emitir uma nota fiscal no final do mês. Ou seja, isso significa a derrogação da CLT. É um atentado aos direitos dos trabalhadores, tal como os capitalistas brasileiros, coordenados pela Fiesp, né? Claramente... Sonhavam com isso. Sonhavam com uma lei assim. com esta lei. Isso foi aprovado em primeira instância. Sim. E se for aprovado, todos nós aqui poderemos ser trabalhadores PJ. Né? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Que a junção de um Congresso conservador, num momento político em que aquilo que se chama de direita saiu às ruas, que era inédito nas manifestações das classes médias, né? Contrário ao presidente Dilma, contrário, enfim, a favor do impeachment, etc., 80% dessas pessoas tinham uma renda totalmente acima do padrão médio no Brasil, em primeiro lugar, e em segundo lugar, pela primeira vez tinham ido a uma manifestação. Então, este ambiente que foi fortemente, queria só completar essa ideia, estimulado por um agente, né, de golpe no Brasil, chamado Rede Globo de televisão. Sistema Globo de televisão. É um agente de golpe no Brasil. Aliado a um segundo agente de golpe, chamado Fiesp. Né? Isto se juntou, né, estimulou este conservadorismo, né, que foi às ruas e, portanto, deu mais força ainda para Eduardo Cunha, para a bancada BBB e para o empresariado, que está absolutamente contente em retirar uma presidente. Agora, se você me permite, gostei muito da análise do Fonseca, muito interessante, mas eu pensava, Fonseca, em dar um pulo um pouquinho mais para cima. Eu acho que você tem razão em quase tudo que diz, mas há uma estrutura maior por trás de toda essa combinação. O Eduardo Cunha é PMDB. O PMDB é o grande aliado dos governos petistas, desde 2002 adiante. Uma parte do PMDB. Essa estrutura, não é uma parte. A estrutura essencial do governo petista, que tomou de assalto a Petrobras e outras empresas, atribuindo, por exemplo, ao Cunha, um pedaço desse bolo para que ele se aproveitasse e que assim apoiasse os governos Lula e Dilma, foi fundamental. Esse acordo não nasceu da vontade não é o povo eleitor que passou a ser conservador de uma hora para outra. Não, isso faz parte de uma história. Aliás, depois, se você me permitir, queria voltar lá no Império. Voltar lá no Império. Mas respondendo já ao que eu achei excelente, que o Fonseca disse, é o seguinte: essa estrutura foi montada para assaltar o poder a partir do PT e do seu aliado fundamental, o PMDB, do seu aliado fundamental. Nesse sentido, se colocou em execução, em operação, uma estrutura de poder que deveria permanecer por 20 anos, ou por mais, 25, etc. e tal. Mas a fissura acabou ocorrendo. Então, não vejo que haja golpe nenhum, muito ao contrário. Há uma reparação de uma estrutura que ia muito mal. E, evidentemente, quem capitania todas essas mudanças contemporâneas é o próprio sócio do PT, que se sentiu agora na possibilidade de ser poder. Joel. Essa pergunta sobre da onde vem o poder, né? Como cresceu esse fenômeno do Eduardo Cunha, a gente pode olhar um pouco mais para trás, porque de fato ele tem um apoio de uma centena e meia, talvez, os que ele chama de apoiadores, né? E esses apoiadores, como ele os conquista? Conquista agenciando verbas para suas campanhas. Então, essencialmente, é assim que ele consegue apoiadores e tão fiéis, né? Ele quase no abismo, no precipício. E ainda há pessoas... Ontem mesmo, né? Marcos Rogério, lá que é o relator na CCJ, defendendo, escrevendo um relatório a favor e defendendo Eduardo Cunha. Ele é muito habilidoso nisso. Eu não acho que ele não angaria apoio popular. Embora ele seja um deputado conservador e haja uma certa onda conservadora nas ruas, não há uma ligação entre um e outro. Nesses movimentos de rua,
a gente vê claramente um fora Cunha. Exatamente. Um fora Cunha muito forte. Agora, ele é muito habilidoso. Após o impeachment, né? Porque antes não. Não, mesmo Após antes, votação. Não, mesmo antes do durante, impeachment. durante o mesmo processo antes. todo. Durante o processo O todo lá MBL atrás. esteve com o Cunha, né? Não é que o Cunha MBL já não tem denunciado, o MBL já esteve com o Cunha. Não Cunha chegava Sem nenhum problema, né? não, Cunha serviu num determinado momento para iniciar o processo de impeachment. Houve um movimento de voa, cuidado que precisamos do Cunha, até houve, mas que o Cunha não tinha apoio popular, a ideia do impeachment tinha, o Cunha não. Agora, o Cunha começou nessa habilidade regimental que ele tem, que é impressionante, lá atrás, no tempo do Collor, quando o Collor era candidato, Silvio Santos estava por sair candidato e ele, Cunha, teria sido o arquiteto para desmontar legalmente a candidatura de Silvio Santos. Daí ele se aproximou de Collor e foi presidente da Telerge. No Rio de Janeiro. Durante uma época em que a Telerge foi acusada de grandes esquemas de corrupção, as teles estavam no centro de algumas das acusações à época, e ele foi angariando esse poder. E, a princípio, né, quer dizer, tem uma coisa que há que se provar e tudo, mas esse apoio que ele tem do dinheiro das empresas, do setor empresarial, ele compartilha com esse grupo que ele chama de grupo de apoio. E isso vale para estados, deputados estaduais de vários estados, não só no Rio de Janeiro, que é o estado dele, mas também para o setor federal, Câmara, Senado e vários postos, onde ele planta essa rede de apoio. E nesse sentido ele é muito habilidoso. Tá bom. Eu vou passar a palavra para você, que daqui a pouquinho nós vamos ter o programa inteiro para falar. Todos aqui poderão defender assim as suas ideias com facilidade. Olha, a gente vai continuar comentando aqui a renúncia do Eduardo Cunha com os nossos convidados que estão aqui, né? E você nos acompanha aqui no nosso jornal da Record News. Bom, hoje nós temos praticamente aqui uma edição especial, estamos falando a respeito do deputado Eduardo Cunha, mas nós usamos o WhatsApp aqui para poder também trazer mais opiniões. O deputado Sóstenes Cavalcante, que é do DEM do Rio de Janeiro, ele fez aqui uma declaração a respeito da renúncia do Eduardo Cunha. Veja aí. Com certeza, após uma avaliação, o ex-presidente Eduardo Cunha olhou o quadro político, o seu quadro jurídico, e entendeu que o seu gesto era o momento correto para fazê-lo, o que nós temos convicção de que ele traz uma grande contribuição à casa. A casa estava vivendo um momento insustentável, com um presidente interino, Valdir Maranhão, que tomava decisões e voltava a cada meia hora, uma irresponsabilidade total, um quadro político, num momento delicado em que temos um governo interino que precisa de respostas eficientes e ágeis da nossa Câmara de Deputados. Isso estava sendo impedido por causa do afastamento do ex-presidente Eduardo Cunha e com a interinidade do presidente Valdir Maranhão. Avaliando tudo isso, ele deu um gesto de contribuição. Creio que a casa agora volta aos seus eixos. Na próxima quinta-feira elegeremos o nosso presidente, que esperamos seja uma pessoa que esteja em sintonia com a sociedade brasileira, uma pessoa com a sua vida ilibada e assim trazendo resposta à grande população do Brasil que espera da Câmara dos Deputados uma Câmara séria, com homens e mulheres que realmente tenham representatividade de lisura, de vida ilibada, para darmos resposta ao clamor da nossa sociedade. Bom, agora o outro lado. O deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, já é um deputado muito ligado ao Eduardo Cunha. O deputado Eduardo Cunha teve um gesto de grandeza, um gesto mais importante para a Câmara do que para ele mesmo. Um gesto de renúncia que permite que a Câmara Federal recupere seu andamento normal a partir da eleição de um novo presidente, já que resta absolutamente provado e comprovado que o presidente interino, o deputado Maranhão, não possui as condições para o bom exercício desta função. Na sequência, o deputado passa a ter também mais tempo para se dedicar exclusivamente à sua defesa, coisa com a qual ele realmente deve, a partir de agora, se preocupar e se transformar na primeira, digamos, no primeiro dos seus pensamentos a cada momento. Vou fazer uma pequena correção. A eleição vai ser na terça-feira, não na quinta-feira. Primeiro foi divulgado quinta-feira, nós inclusive também tínhamos essa informação, mas agora à noite soubemos que vai ser na próxima terça-feira. Conosco, o professor Francisco Fonseca, que é da Fundação Getúlio Vargas, Alexandre Hecker, que é do Mackenzie, e o Joel Formiga, que é professor da FIA, da Universidade de São Paulo. Bom, Fonseca,
Você ia acrescentar mais uma ideia e eu te primeiro eu queria contestar algumas questões que o meu colega Joel havia dito, né? Não há um PMDB, continuou havendo apenas não um PMDB, né? O Hacker, está no comentário. O Hacker. Desculpa, Alexandre, desculpa, o meu colega Alexandre. Então, isso sempre foi um partido dividido e continuou dividido também ao estar aliado, né, da presidente Dilma. Né? Jarbas Vasconcelos jamais foi aliado, só para dar um exemplo de inúmeros outros poderes. Mas é exceção. Não, exceção não. Nunca, se você olhar os dados de votação, você vai perceber uma tremenda divisão. Esse é o primeiro ponto. E segundo, a questão da Petrobras e de outras empresas estatais é muito antiga, assim como de Furnas. Furnas é quase que um sinônimo de Aécio Neves, né? De muitos e muitos anos. Né? E a Petrobras, o próprio, foi lembrado aqui, né? O Eduardo Cunha vem de outros governos, assim como vários nomes da Petrobras presos hoje, vêm de outros governos. Então, são coisas muito antigas no Brasil. Ou seja, não é do período do PT, isso? Não é apenas. Tá. São esquemas que vêm se desenvolvendo há muito tempo. Que neste momento, né, a grande mídia, mais uma vez repito, sobretudo a Rede Globo de televisão, que é o sinônimo de golpismo no Brasil, é importante dizer isso, é importante dizer aqui para, né, o seu telespectador, mas a irresponsabilidade de concessões, né, concessão pública sem qualquer, né, responsabilidade, sem qualquer controle democrático, não é isso? Muito bem. Então, que colou essa ideia, né, de que isto é de um governo, de um partido. Na verdade, são coisas como Paulo Roberto, da Petrobras, foi indicado pelo Fernando Henrique. Então, vamos falar do escândalo sanguessuga, Serra, no Ministério da Saúde. Bom, nós não podemos passar uma noite aqui dizendo de escândalos e esquemas de escândalos, alguns que, né, tiveram um tratamento de um jeito, outros de outro, tá? Então, acho que é importante dizer esses anteparos, porque nós não podemos fazer o debate político no clima do Fla-Flu. Ou seja, no clima de eu sou desse partido daqui. Nós estamos tentando discutir que, neste momento, o que está em jogo no Brasil é a democracia. Mas ela está ameaçada? Profundamente ameaçada. Espera um pouquinho. Vocês concordam que a democracia está ameaçada? Eu acho que está ameaçada. A gente já falou disso aqui em outros momentos. Veja, nós falamos de um Eduardo Cunha que é réu em vários processos, que provavelmente, não foi condenado, mas muito provavelmente um criminoso que rouba o dinheiro público, e ele tem um poder incrível. Ele construiu esse poder, esse é o grande problema, através desses atos criminosos. Sim. Porque esses esquemas de corrupção, alegadamente, esses esquemas de corrupção seriam então a fonte dos recursos que lhe permite injetar dinheiro em campanhas. As campanhas são caríssimas, por isso dependentes desse dinheiro. Então ele forma uma rede de apoio, ele tem um apoio no Congresso totalmente desproporcional ao que ele teria de apoio popular, né? E com isso ele angaria poder. Quer dizer, é o poder que gera dinheiro e é o dinheiro que gera poder. Então essa máquina compromete a democracia, porque a gente tem um Congresso que não representa a sociedade. Não sei se agora, Joel, isso é uma coisa antiga também, desculpa, só para completar. Claro. Desde a redemocratização, é o que eu ia dizer. Esse modelo vem se reproduzindo. Nesse momento, levado à última instância. A gente não pode entrar nessa de que é antiga, então deixa como está, né? Não, sempre foi assim, não quer dizer que vai continuar. Não pode continuar. Vamos colocar em outros termos. Eu até tinha, quando você convidou a gente a vir aqui, eu tinha pensado em passar rapidamente uma ideia de como as relações entre o parlamento e o executivo, eu não esqueci a questão mas depois eu volto a ela. É preciso que a gente tenha a ideia, você perguntou, a democracia está em questão. A democracia sempre esteve em questão. Democracia é o tipo do governo, é o tipo de regime político que é construído no dia a dia. Mas ela está em risco, foi isso que eu perguntei. Ela está ameaçada ou não? Completamente. De certa maneira, sim, como esteve ameaçada em tantos outros momentos. Então, eu estava pensando, quando vinha para cá, em dizer dessas relações, porque o Cunha acaba de renunciar depois de uma agonia incrível que só ele não percebia que era preciso tomar essa decisão urgentemente, antes que ele fosse para a cadeia diretamente. Né? Bem, mas a história do Brasil é a história das relações entre o parlamento e o executivo. E é uma história complicada, ela nasce. O patriarca da independência, José Bonifácio, era líder do Congresso, Congresso, era líder da Câmara
de Deputados, que depois, então, entrou em choque com o Pedro I por causa da Constituição que foi outorgada. Né? Mas a gente teve ainda, no tempo do Império, um momento importantíssimo, que foi o momento do parlamentarismo. Propriamente, o parlamento é que era o governo, de fato, do país, mas tinha que conviver com o poder moderador. Talvez tenha nascido lá, no século XIX, essa questão complicada do que hoje se chama de presidencialismo imperial ou algo assim, porque havia o poder moderador... Ou de coalizão. Coalizão. De coalizão, mas de uma coalizão em que o executivo parece determinar, tanto assim que a gente tem essas medidas provisórias, por exemplo. Só uma coisa, quando a gente fala governo, a gente sempre identifica com o executivo, ou estou enganado? Estou falando popularmente. O governo é o poder executivo. A gente esquece que tem legislativo, mas, esquece o judiciário. Permita dizer, houve grandes presidentes da Câmara de Deputados. Ulisses Guimarães, durante tanto tempo, e o senhor Diretas, aquele que depois dirigiu a constitucionalização do Brasil em 1988. Enfim, tivemos... Mas grandes problemas da história do Brasil foram vividos com o presidente da Câmara. Houve uma época em que, quando Getúlio se matou, o vice Café Filho assumiu, mas pouco depois, numa manobra, naquele momento meio golpista, etc. e tal, foi o Carlos Luz, presidente da Câmara, que acabou assumindo a presidência do Brasil. Então, em diversos momentos da história do Brasil... Não é a primeira vez que a gente vê uma crise semelhante a essa. Ainda que seja diferente. E não precisamos viver traumatizados. Nós estamos mais vamos sair bem. Nós estamos com um cara de 54 e de 64, do que de uma crise comum. Isso não é uma crise comum. O Brasil está se isolando internacionalmente. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, condenou o que chama de um golpe no Brasil. A Corte Interamericana... Isso não é correto. A Corte Interamericana de Direitos Humanos... Não vamos estabelecer aqui no programa do Heródoto a dicotomia que está havendo entre os intelectuais por aí. Não é isso que eu quero. Mas o discurso do Fonseca é um discurso de apoio integral ao petismo, ao lulopetismo. E o discurso do Alexandre ao PSDBismo. De forma nenhuma. Então, peraí. Então nós temos um golpe e o golpe. Eu estou pensando na história do Brasil. Aqui nós não estamos no Fla-Flu. Até porque eu sou corintiano. Vamos lá. Então, eu queria que a minha... Sou palmeirense. Claro, então, não é Corinthians e Palmeiras. Vai haver espaço, por favor. Então, o ponto fundamental, por que o Brasil corre um risco gravíssimo, né, de colocar sua democracia simplesmente de joelhos? Porque não há nenhuma motivação legal, jurídica, para se retirar a presidente Dilma. Ela presidiu a Petrobras, ela foi presidente do conselho, enquanto se fazia... Talvez a gente possa achar o butim da Petrobras, enquanto se acabava com a maior empresa brasileira de todos os tempos. Ela presidiu isso. Mas é honestíssima. Mas é honestíssima. Ok, Alexandre, vamos deixar o... Então, por favor. A gente tem que tomar cuidado em olhar o processo político e as instituições políticas. A ciência política existe. Não posso olhar o processo por vontades, por devaneios. Tem que olhar o processo com instituições. Tem uma coisa chamada Constituição. Tem uma coisa chamada crime de responsabilidade. Pedalada fiscal, que é o nome midiático, para ser considerado pedalada fiscal, tem que ser para todo mundo. Eu não posso dizer o seguinte, para os meus amigos vale uma coisa, para os meus inimigos vale outra. O Geraldo Alckmin fez não sei quantas pedaladas fiscal. O Anastasia, relator, no Senado, fez eu não sei quantas pedaladas fiscais. Ex-presidentes todos. O próprio Congresso convalidou. Então, este decididamente não é um motivo para tirar a presidente. Se for comprovado que ela teve no Conselho de Administração da Petrobras, algo tem que ser comprovado. Senão, eu acho que ela teve. Aí o domínio do fato, eu acho, mas todo mundo diz que ela teve. O Dirceu está preso pelo domínio do fato. Então, mas a gente pode dizer, mas o Alexandre, todo mundo diz uma coisa, o Alexandre deve ser verdade. O Dirceu está preso pelo domínio do fato. E domínio do fato é uma barbaridade jurídica. Todos os tesoureiros do PT estão presos. Sabe o que significa... Todos os tesoureiros do PT estão presos. Deixa o seu PSDBismo aí de lado. Vamos tentar olhar Vamos tentar olhar um pouquinho aqui. É antipetismo, então, isso sim. Você quer ser antipetista, mas eu não sou nem petista nem antipetista. Porque é a maior demagogia. Eu só estou tentando ser analista, se você
me deixar. O Lula instaurou a maior demagogia a favor do sistema capitalista no Brasil e da exploração dos trabalhadores, fechando o negócio com os grandes empresários nacionais, que estão quase todos eles na cadeia. Ok, bom, nós vamos continuar. Vamos continuar, porque eu acho que... Olha, eu deixei o meu tempo bastante precioso para vir aqui discutir ideias. Não, lógico, agora, eu não vou discutir se você é antipetista, o problema é seu. Esse não é o meu problema. O meu problema é discutir ideias, instituições, estruturas e processos. Todas as instituições estão fora disso, e a favor do dizer o seguinte, nós estamos convidando vocês porque nós temos um público que está acompanhando. Exatamente. Nós queremos que o nosso público crie uma opinião crítica a respeito. Para isso, vocês divergem. A divergência é exatamente para o nosso público criar a sua própria ideia a respeito é por isso que, por exemplo, essa é a contribuição que nós estamos dando. Vocês estão dando aqui, eu não, estou só provocando. Bom, a renúncia do Eduardo Cunha, vai continuar a conversa. A renúncia do Eduardo Cunha, presidente da Câmara, também repercutiu não só no Brasil, mas também repercutiu na mídia internacional. O site do jornal britânico Daily Mail destacou que o deputado foi um dos parlamentares que mais se esforçou no avanço do processo de impeachment de Dilma. O também britânico The Guardian destacou a renúncia de Lágrimas menos de 3 meses depois de Cunha ter orquestrado o impeachment. Também falando das lágrimas do deputado, a BBC destacou as palavras de Cunha de que ele estaria pagando um preço alto por ter iniciado o processo de impeachment. Por outro lado, deixou claro que ele foi acusado de aceitar subornos da Petrobras. O jornal americano The New York Times publicou a renúncia, mas destacou que Eduardo Cunha manteve sua cadeira no Legislativo, o que pode ajudar a protegê-lo das acusações de corrupção. A agência Bloomberg, por sua vez, publicou que Cunha deixou o cargo em meio ao caos de corrupção. O argentino Clarín disse que o homem-chave do governo de Michel Temer está envolvido no escândalo da Petrobras. O francês Le Monde também noticiou a queda de Eduardo Cunha, o chamando de deputado ultraconservador. Ok. Bom, outro assunto importante, a gente está acompanhando os Jogos Olímpicos que vão ser realizados no Rio de Janeiro, né? Nós estamos também acompanhando aí o revezamento da tocha por nosso país. Ela continua no Rio Grande do Sul e hoje foi às cidades de São Lourenço do Sul, Camaquá, Guaíba e chegou a Porto Alegre, né? Você está vendo aí as imagens do pessoal que recebeu, então, o fogo olímpico. Na sexta-feira, o revezamento começa pela cidade de Canoas e continua seu périplo pelo nosso país. Nós vamos continuar com os nossos convidados que estão aqui gentilmente trocando uma ideia para que você forme uma opinião crítica a respeito do que acontece no nosso país, ok? Bom, você viu as informações aí de Curitiba, de Brasília, mas nós vamos voltar para Brasília, porque o Yuri está aqui conosco, o Yuri Ascar, né? Com a renúncia do Eduardo Cunha, outros lances. É com você, Yuri. Qual é a informação que você tem aí? Heródoto, desde que foi afastado do mandato pelo Supremo Tribunal Federal em maio, Eduardo Cunha repetia a jornalistas que não renunciaria ao cargo. E depois de tantos desmentidos, foi ele próprio que acabou se desmentindo. Ele anunciou hoje que renuncia ao cargo de presidente da Câmara e não ao mandato para atender aos apelos dos apoiadores. Ele disse que somente a renúncia colocaria um fim na instabilidade vivida hoje na Câmara, desde que o vice Valdir Maranhão assumiu interinamente o comando da casa. Ao ler a carta, ele chegou a ficar com a voz embargada quando falou das acusações contra a mulher dele e a filha, que também são investigadas na Operação Lava Jato pelo uso de contas na Suíça, suspeitas de terem recebido propina do esquema de corrupção na Petrobras. Cunha voltou a afirmar que é inocente de todas as acusações e disse que está sendo perseguido por ter encaminhado o processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Valdir Maranhão encaminhou um comunicado lido em plenário marcando uma nova eleição para a próxima quinta-feira, mas um acordo de líderes antecipou essa escolha para a terça. O comando da casa deve ficar com um dos deputados aliados de Cunha e já se fala em um acordão para deixar a votação no plenário sobre a cassação do mandato de Eduardo Cunha somente para agosto. Heródoto. Obrigado, Yuri. Bom, aqui conosco, gentilmente, o professor Francisco Fonseca, da Fundação Getúlio Vargas, o professor Alexandre Hecker, do Mackenzie, e o professor Joel Formica, da Universidade de São Paulo. Joel, queria agora dar a palavra a você, porque você não falou tanto no outro bloco.
O nosso repórter falou aí da renúncia. Na sua opinião, o que é que o levou a renunciar? Qual foi o chão que faltou para mim, e ele resolveu renunciar? O Eduardo Cunha tinha essa carta na manga. A presença do Walter Maranhão, lá, do Maranhão, como presidente, Aldir, estava tornando a casa não funcional. Quer dizer, o governo tem uma agenda importante para ser aprovada e simplesmente não há um funcionamento normal da Câmara de Deputados. Então, precisa trocar o presidente de alguma forma. Como troca? Só com a renúncia da presidência por parte do Cunha. Então, essa era uma carta que ele tinha na manga. E ele lançou essa carta agora. Quando? Lançou essa carta quando ele já foi condenado na comissão de ética, o relatório pela cassação dele. Ele apelou para a CCJ, Constituição e Justiça, na qual um aliado dele gerou um relatório favorável, mais ou menos favorável a ele, que mandava voltar a votação para a comissão de ética, mas isso apenas ganha tempo, porque provavelmente na comissão de ética ele seria de novo condenado pela cassação. E aí, no plenário, a leitura dele é de que ele ia perder. Então, ele ia ter um mandato cassado. Então, a leitura que se faz, que eu faço, é que na tentativa de salvar o mandato, ele entregou a presidência. Agora, isso só funcionaria se ele tiver feito um acordo com a futura liderança da casa, né? Um acordo de que, olha, eu saio daqui, eu ajudo vocês saindo da presidência, volta a casa a funcionar, a Câmara a funcionar, mas preservem o meu mandato. Agora, com quem fazer esse acordo hoje em dia numa Câmara que está razoavelmente fragmentada? O Centrão talvez seja um bloco, mas mesmo dentro do Centrão há algumas divergências. O PMDB é um outro bloco, a PSDB, DEM, PPS de um lado e agora oposições de esquerda do outro. Não sei se esse acordo talvez vá funcionar ou não. E se funcionar esse acordo e ele salvar o mandato, fica a questão, ele escapa do STF, com 9 processos, réu em 2 deles, e evidências cada vez mais fortes. Um grande aliado dele, que é o Fábio Cleto, fazendo uma delação premiada, entregando casos de corrupção acontecidos na Caixa Econômica, com o fundo de garantia do trabalhador, né, no empréstimo para a empresa. Pode escapar da Câmara, mas encontraria pela frente o Supremo Tribunal Federal. Ele encontrará. Escape ou não da Câmara, ele encontrará o inocentado ou o cassado, ele vai encontrar o Pelo Supremo. menos ele fica com foro privilegiado e isso lhe dá alguma vantagem, porque se ele perdesse o mandato, ele continuaria com essas pendências na Justiça, só que tratado por uma primeira instância, um Moro ou um equivalente. Tem a mulher e a filha na Lava Jato. Na Lava Jato. Você queria perguntar o seguinte, e a opinião pública acompanha isso, pressiona? Há mão da opinião pública nisso que está acontecendo ou não? Primeiro nós temos que saber o que é opinião pública. Ou parte da opinião pública, ou aqueles que acompanham... Então, na verdade, por opinião pública, no Brasil, país cujos meios de comunicação, diferentemente do que o meu colega Alexandre disse aqui, são eminentemente concentrados, eu jamais poderia falar o que eu estou falando para você aqui na Globo News ou na Rede Globo. Estou falando alguma mentira? Não, você é jornalista? Você está falando... Não, pera aí, Alexandre. Agora você está aqui. Não, pera aí. Você está aqui. Está com o Heródoto, um dos jornalistas mais importantes do Brasil. Eu estou falando do Heródoto aqui para os nossos telespectadores, esperar que você tenha a paciência que eu tive, a educação que tive de ouvir. Por favor. Então, eu estou falando aqui para você que é uma exceção. Por sinal, eu vim aqui porque é uma exceção. O seu programa é excepcional desse ponto de vista. Jamais na Rede Globo eu poderia falar isso que eu estou falando aqui, dizer que a Rede Globo é golpista. E que o Eduardo Cunha faz parte de um processo de golpe. Então, a opinião pública, retomando a tua questão, é opinião formada por estes grandes meios no Brasil. Você não acha que as redes sociais estão diluindo um pouco isso? Claro. O CETIC, que é o Centro de Estudos em Tecnologia da Informação e Comunicação, que faz parte do órgão gestor da internet, faz uma espécie de PNAD, ou seja, de pesquisa anual sobre comunicação no Brasil. Você sabe quantos por cento dos brasileiros têm acesso à internet e redes sociais? Bom, acho que uns 50 milhões. 51%. 51% são 100 milhões de pessoas. 100 milhões. É bastante. Só que nós somos 200 milhões. E aonde estão as manchas? Se você olhar o quadro, em que lugar estão as pessoas que têm acesso à internet? Estão nos setores do chamado centro expandido. Né? Então você vai para as periferias, isso diminui fortemente. Não é à toa que o prefeito Haddad fez 120 praças com Wi-Fi gratuito. E está sempre cheio de gente. Por quê? Porque a internet... quer ter acesso. Você tem que ter um aparelho com acesso, mas você não tem que pagar para acessar, tá? Mas onde eu quero chegar? Então, a opinião pública começaria
por este ponto, na verdade, no Brasil é um conceito muito complexo, né? Não bastasse teoricamente ser complexo. Então, mas ainda assim, claro, há um sentimento generalizado no Brasil, contrário à corrupção. O problema é que, neste momento, e aí eu queria juntar essa minha resposta com aquela que eu fui interrompido pelo Alexandre, né? Tem um golpe claríssimo no Brasil. Já houve o golpe. Né? Este golpe, ele é parlamentar, porque o parlamento, na sua maioria, né, efetivou esse golpe. Vamos ver se vai efetivar de vez, né? É um golpe judicial. O Supremo Tribunal Federal hoje está colocado em questão. A Operação Lava Jato está absolutamente colocada em questão. Toda a ideia de seletividade. Vou dar um exemplo muito importante. E os seus telespectadores podem pesquisar, que eles têm acesso à internet. Operação Satyagraha foi considerada ilegal. Por quê? Porque então o delegado Protógenes Queiroz fez uma coisa muito parecida com o juiz Sérgio Moro. Ele gravou ilegalmente o Daniel Dantas. E mais, ele vazou ilegalmente para os meios de comunicação, tal como o Sérgio Moro. O que aconteceu com o Protógenes Queiroz? Expulso da Polícia Federal. A Lava Jato é golpista. Expulso da Polícia Federal. A única diferença é que não houve ilegalidade declarada no Sérgio Moro. Peraí. Das gravações e vazamento. Ele foi expulso, o Protógenes Queiroz, e a Operação Satyagraha foi eliminada, com as provas eliminadas. E o Gilmar Mendes, no Supremo Tribunal Federal, tratou de fazer Aliás, ele foi o nosso convidado aqui mais de uma oportunidade, o delegado Protógenes. Exatamente. Por sinal, ele está na Suíça, né? Segundo ele, um exílio. É verdade. Bom, então, quero dizer que este conjunto de fatores leva a própria ideia de opinião pública a ser colocada em questão. Tá. Porque uma opinião pública massacrada por uma mídia absolutamente concentrada, o teu programa é exceção, queria reiterar e ressaltar isso, né? E não bastasse isso por instituições que no Brasil deixaram de funcionar. O Brasil corre um sério risco de fazer como o Paraguai, virar uma república. Na época do Lugo. Não, do Lugo, exatamente, Fernando Lugo, que foi retirado. Na época do Francisco Solano Lopes. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, a Lava Jato é golpista, o Supremo Tribunal Federal é golpista, a Câmara de Deputados, que representa, mal ou bem, mas representa o voto... Financiado, como o Joel disse aqui, pelo dinheiro privado. Em boa parte, em outra parte não, 80%. Até porque você tem todo tipo de representante lá. Enfim, evidentemente há grandes problemas de representação no país. Nós temos que... O que eu quero dizer é o seguinte, que você avaliando os momentos que o Brasil já passou por crises, essa é uma importantíssima porque é a que nós vivemos no momento. Mas isso tudo vai passar de forma tal que nós vamos ter, recolocando no poder, agora em 18, nas eleições livres, abertas, etc., uma nova forma de fazer política, que é essa grande novidade que a Lava Jato traz para o Brasil, que é colocar pela primeira vez empresários, aquilo que uma certa, o PT não é esquerda, mas uma certa esquerda diria que era a burguesia. Pela primeira vez na história do Brasil, o Odebrecht está na cadeia. Esses grandes financiadores estão na cadeia. E isto se deve, em boa parte, ao crescimento da democracia na sociedade brasileira como um todo. A Rede Globo também tem uma participação nisso. Enquanto ela apoiou o governo Lula e o governo Dilma, não houve nenhum tipo de reclamação. Tá certo. Bom, mas parabéns ao seu programa. Não, tudo bem. Por nos permitir essa liberdade. Tá. Ok, eu agradeço aqui em nome da nossa equipe. A gente vai passar então a palavra para você daqui num instantinho, Fonseca. Olha, a gente falou aqui do deputado Severino Cavalcante, que aliás foi o primeiro... Será que o Severino foi o primeiro a renunciar como presidente da Câmara ou não? Não lembro, fato histórico. Será que foi? Não me lembro. Eu acho que recentemente foi. A renúncia. O Carlos Luz foi deposto. Durante o governo Collor, Aqui em São Paulo, houve aquele caso famoso das calcinhas, o Leonel Júlio. Mas foi na Assembleia. Aqui, estamos falando federal. Mas ele não renunciou e aí foi caçado. Nós recuperamos isso agora no escândalo das merendas. Bom, mas é o seguinte, assim como o Cunha, o Cavalcante também era presidente da Câmara dos Deputados, que é, obviamente, uma posição importante dentro do sistema político do nosso país.
Ex-deputado do Partido Progressista de Pernambuco, Cavalcante renunciou à presidência da Câmara em setembro de 2005, como desdobramento da denúncia de que ele cobrava propina de R$10 mil mensais do dono de um dos restaurantes instalados na Câmara. Meus acusadores, entretanto, não me deixaram alternativa. Optei, sim, pela renúncia, porque já me sabia condenado de antemão. Cavalcante resolveu deixar a presidência para escapar de um processo que poderia levar à cassação do mandato de deputado. Cavalcante surpreendeu a todos quando conseguiu chegar à presidência da Câmara, já que sua candidatura era considerada inexpressiva. Mas com o apoio do baixo clero, derrotou o candidato do governo Lula, Luiz Eduardo Greenhalgh. Na presidência, Severino e Eduardo Cunha mostraram o mesmo olhar comprido em direção à Petrobras. Cavalcante fez lobby e conseguiu emplacar Djalma Rodrigues, funcionário de carreira, em uma diretoria da Petrobras. Em palavras do próprio, não quero uma diretoria qualquer, e sim uma diretoria que fura poço. Bom, falar em furar poço, está para ser mudada a regra de exploração do pré-sal. Ela foi aprovada no Senado, foi aprovada agora numa comissão da Câmara, vai para o plenário na semana que vem. Obviamente a gente vai acompanhar e vai trazer gente aqui para falar contra e a favor, e você também vai formar opinião a respeito disso, né, aqui no jornal. Já, já. Olha, a comissão da Câmara aprovou o texto base que altera regras do pré-sal, né? Vamos ver a avaliação que o José Maria Rangel, que é presidente da FUP, Federação Única dos Petroleiros, qual é a opinião dele a respeito dessa mudança do pré-sal? Os deputados federais hoje aprovaram na comissão especial que analisa o projeto que desobriga a Petrobras de operar o pré-sal, aprovaram um duro golpe para a sociedade brasileira. Quando nós descobrimos o pré-sal, a Petrobras, nós sonhamos em que as riquezas oriundas do subsolo brasileiro, elas fossem transformadas em mais recursos para a saúde e para a educação. Que ela gerasse emprego e renda para o nosso povo. Que ela mantivesse a Petrobras num patamar elevado dentro da soberania em outros países no que diz respeito ao petróleo. O que os deputados estão fazendo, nós não temos dúvida em afirmar, é simplesmente estar pagando a conta pelo golpe que está colocado no nosso país e que o pré-sal, ele é um ponto central. Porque a descoberta do pré-sal é a maior descoberta de petróleo no mundo nos últimos períodos. E o mundo todo vive atrás de reservas de petróleo e só o Brasil que quer abrir mão dessas reservas. Nós não podemos deixar, e a FUP, os movimentos sociais e toda a sociedade tem que lutar para manter essas riquezas sob o controle da Petrobras e do povo brasileiro. Olha, agora no finalzinho do nosso jornal, nós vamos a um momento de descontração, né? Adivinha com quem a gente poderia fazer um movimento de descontração? Dá uma olhada. Ele tem nome, mas só chamam pela alcunha. Alcunha, alcunha. A quem que eu chamo de canalha e ladrão. Alcunha, alcunha. A quem que vamos dar a ordem de prisão. Alcunha. Usa laranjas pros seus roubos e mumunhas. Alcunha, alcunha. Compra laranjas e também as testemunhas. Alcunha, alcunha. Pois é, os chargistas então aí, né, fizeram aí as suas criações artísticas em torno da situação política do país. Aliás, charge política no país vem desde a época do Império. Você tem uma ideia como o negócio era. Queremos agradecer a participação e nós esperamos que a participação dos professores convidados, a discussão que teve aqui, ajude você a criar sua própria opinião a respeito de assuntos importantes como esse. Queremos agradecer a gentileza deles, a sua também, em nome aqui da nossa equipe de jornalistas e técnicos que todo dia se empenham aqui pelo Jornal da Record News. E agora, nós vamos trazer alguém também dessa linha, foi bastante crítico, né? Que é o Gonzaguinha. E o Gonzaguinha vem aqui com a Mirianês Zabô. Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar
amanhã, seu Zé, se acabar em teu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado, pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã, seu Zé, se acabar em teu carnaval.